Afinal de contas, será que é melhor trabalhar com o Lightroom ou com o Bridge no seu processo de edição? Seja muito bem-vindo ao canal Lentes e Lentilhas. Meu nome é Érico de Sá e esse aqui é o canal onde você aprende sobre fotografia sem complicação. Se você já me acompanha há algum tempo, sabe que eu sempre uso o Lightroom no meu processo de edição. Mas eu sei que muitas pessoas preferem utilizar o Adobe Bridge mais o plugin do Adobe Camera Raw. Afinal de contas, qual que é a diferença, qual que é a vantagem de utilizar um ou outro programa? Eu não estou aqui para criticar quem usa um ou outro programa, e sim para mostrar os prós e contras de cada um, e aí você vai tomar a sua decisão final. E nesse vídeo eu vou te mostrar o processo de edição completo de um ensaio utilizando o Adobe Bridge. A primeira coisa que a gente precisa levar em conta é que o ACR, o Adobe Camera Raw, ele está sempre ali à sua disposição quando você trabalha com arquivos RAW. Mesmo quando você usa o Lightroom, é o ACR que está rodando ali em segundo plano. Não é à toa que aquela coluna da direita no programa do Lightroom é praticamente idêntica ao Adobe Camera Raw. É só o ACR com uma maquiagem um pouco diferente, porque você vai precisar dele de qualquer forma para editar suas imagens. O Lightroom tem algumas vantagens, por exemplo, você pode utilizar as teclas de atalho que garantem muito mais produtividade, Você trabalha muito mais rápido se você conhecer as ferramentas de atalho para não ficar procurando os comandos nos menus. Por possuir mais recursos, é normal que o Lightroom exija mais do computador, tanto que no site da Adobe existe uma configuração mínima para o programa rodar. Então, se o seu computador não atende a esses requisitos mínimos, é de se esperar um pouco mais de lentidão na hora de executar o programa. Já o Bridge e o ACR, eles exigem menos recursos do computador. Então, se você tem um computador um pouco mais limitado, talvez você consiga rodar melhor utilizando o Bridge. Agora, se você vai finalizar o seu processo no Photoshop, aí não vai fazer diferença, porque é o Photoshop que vai consumir os recursos do seu computador. Então, tanto faz se você usa o Lightroom ou o Bridge para chegar no Photoshop, aí realmente não vai fazer diferença de performance. Independente de qual for a plataforma que você escolher usar, você precisa deixar bem claro quais são os passos que você tem que dar no seu tratamento da imagem. Então, você primeiro precisa importar as imagens para o seu computador, organizar suas fotos, fazer classificações, avaliações, descartar aquilo que você não vai usar, passar pelo processo de revelação digital, finalizar essas imagens no Photoshop, caso você queira colocar alguma edição um pouco mais detalhada, e depois exportar essas imagens para o arquivo final. Tanto um quanto o outro vão fazer a mesma coisa, não existe diferença nesse processo, essas etapas são sempre as mesmas. Aqui no canal eu já fiz vários vídeos explicando como utilizar o Lightroom. Então dessa vez eu vou mostrar para você agora aqui no meu computador um processo de edição de um ensaio real que eu fiz com um dos meus clientes, e aí você vai entender como que é o processo para chegar no resultado final. Vamos acompanhar comigo aqui no computador. Muito bem, então vamos dar uma olhada aqui como é que a gente faz o nosso fluxo de trabalho dentro do Adobe Bridge mais Camera Raw. Eu quero mostrar para você que assim, não tem diferença você trabalhar dentro do Lightroom ou dentro do Bridge mais o Camera Raw. Na verdade, o Camera Raw é um plugin, então ele roda dentro do Bridge e roda dentro do Lightroom, vai trabalhar da mesma forma. A diferença é que você tem que abrir o Bridge para depois abrir o plugin do Camera Raw, e dentro do Lightroom você faz tudo numa janela só, você não precisa abrir duas janelas diferentes, tá? E aí depois, para levar para o Photoshop, o processo é o mesmo, Vai editar, vai formar um arquivo TIFF e vai exportar para o Photoshop, e aí você vai trabalhar da mesma forma, tá? Então o que eu vou fazer aqui? A primeira coisa, nós vamos importar as fotos do cartão de memória para o computador para a gente poder trabalhar, e aí a gente já também aproveita para fazer backup automático, Se você não viu o meu vídeo a respeito do backup, eu vou te mostrar agora como é que é o processo, tá? Então, para importar as fotos, você vai selecionar esse ícone aqui, obter fotos da câmera, tá? E aqui vai vir o dispositivo e nós vamos selecionar aqui o cartão de memória, tá? Porque aí eu tenho o leitor de cartão direto na minha placa-mãe, Então, eu já, em vez de usar o cabo ligado na câmera, eu tiro o cartão da câmera e coloco no leitor de cartão que eu tenho no computador. Tá? Então essa aqui seria a caixa de mensagem básica, mas nós vamos trabalhar na caixa avançada. Tá? Então nós vamos fazer algumas seleções aqui. Então dentro do cartão de memória tem vários ensaios. Tem esse aqui que é o que eu vou trabalhar efetivamente.
tá? E tem um outro aqui que eu fiz outras fotos que eu já, inclusive, já copiei. Isso aqui é um outro cliente meu. Então nós vamos trabalhar só com essas fotos aqui. Então vamos primeiro fazer a seleção, né, das fotos que interessam. Vou desmarcar todas as fotos. Seleciono a primeira aqui. Vamos na última foto do ensaio. Que terminou aqui, né? Aperta o Shift no teclado. Seleciona até a última foto e marca, né? Então marcou aqui, ó, 112 fotos, tá? Então essas aqui seriam as fotos que eu vou importar. As outras fotos, outras imagens, aqui tem vídeo também, já está no computador, eu já importei anteriormente. Esse aqui foi um ensaio que eu fiz ontem, tá? Tá até com a data lá, o 4/2, tá? E agora nós vamos vir aqui para essa coluna da direita e vamos selecionar, né, as opções aqui para a gente poder copiar e já fazer o backup automático, tá? Então aqui a primeira opção é aonde que eu vou copiar as fotos, né? Onde que elas vão ser salvas, tá? Então eu já tenho aqui no meu computador instalado o OneDrive, né? Que é o serviço de nuvem que eu uso. Então essas pastas que estão no OneDrive também vão ficar sincronizadas com o servidor na nuvem, tá? Então com isso o que vai acontecer? Eu vou salvar no computador e ao mesmo tempo sincronizar na nuvem. Então já vou ter um backup, né? Que eu posso recorrer depois caso eu perca os arquivos no meu computador, tá? Então o que eu tenho aqui? Vou ter a pasta aqui de imagens, né, importações da câmera, tá? Então eu já vou importar para essa pasta aqui. Aqui ela já cria uma subpasta, então aqui eu tenho até as formas de você criar nomes padrão para a pasta, né? Então no caso eu coloco sempre a data da foto, não a data do dia, né, que eu estou importando. Tá? E aqui eu tenho a opção de renomear os arquivos, né? Então lembrando que esse IMG 3404 e IMG 3405 são os nomes que a câmera dá para a imagem, mas você pode personalizar o nome do arquivo, tá? Então eu posso, por exemplo, colocar aqui, ó, data da foto. E aqui que eu gosto de colocar, né? Data da foto mais nome personalizado, tá? Então vai ficar dessa forma, 2021-0204. Tá? E aqui eu coloco o nome personalizado, né? Normalmente eu coloco, por exemplo, o nome do cliente. Então no caso aqui seria a Beatriz, tá? E aqui em seguida tem um sequencial, tá? Então aí ela vai colocar dessa forma, né? 2021 0204 Beatriz 001 e aí segue a sequência até a última foto, tá? Eu não vou abrir essa opção aqui, né, colocar aqui para abrir dentro do Bridge ainda, tá? Porque eu ainda vou fazer uma seleção dessas fotos, né? Primeiro eu vou copiar, converter no formato DNG, tá? Que é um formato mais compacto. Não vou marcar essa opção aqui de excluir os arquivos originais, porque eu vou ter ainda a foto salva no cartão de memória. Então qualquer problema que eu tiver, eu posso voltar ao cartão de memória, né, para continuar usando a foto original. Então não marco aqui. E eu marco essa opção aqui de salvar as cópias, tá? Então o que eu vou fazer? Eu tenho aqui, deixa eu colocar essa janela para cá. Eu tenho colocado aqui no meu computador também um HD externo, tá? Então eu tenho aqui essa cópia aqui, ó, backup do Bridge, tá? Eu vou selecionar essa pasta. Então ele também vai copiar as imagens nessa segunda pasta, tá? Então o que vai acontecer? Olha só, eu estou copiando as imagens para o computador numa pasta que já está sincronizada com o meu servidor na nuvem, e eu também estou fazendo uma cópia em HD externo, tá? Então estou fazendo aí o backup otimizado aí já durante a importação, tá? Feito isso, eu venho aqui no botão obter mídia e agora é só aguardar a transferência das imagens. Muito bem, então agora que ele terminou, né, de fazer a importação, né, o que nós temos aqui? No meu arquivo aqui do computador, né, no armazenamento do disco rígido, né, eu tenho aqui a pasta OneDrive, né, as imagens. Aqui eu tenho a pasta, né, onde eu salvei, né, as fotos, né, do ensaio aqui. Então todas foram 112 fotos, né, então tá aqui em JPG e em DNG, tá? Então já converteu em DNG, né, as fotos do formato RAW, e eu tenho aqui também as cópias em formato JPG. Eu sempre coloco a câmera
para o formato JPG. Então eu tenho aqui sempre duas fotos de cada arquivo, né? Tem essa foto aqui no formato DNG e tem uma outra foto aqui no formato JPG. Isso aqui inclusive estava num perfil, né, que eu uso para vídeo, né, um perfil flat aqui, mas isso aí pode ser corrigido com a ferramenta de curvas, né? Mas no caso é só para ter mais uma fonte de imagem, né? Além do arquivo RAW, eu tenho também o arquivo JPG. E aqui, se você observar, né, eu tenho aqui já o HD externo, tá? Que eu fiz a importação também. Então tem aqui a minha pasta de backup, e dentro dessa pasta, né, eu tenho aqui todas as mesmas fotos, tá? Então também, ó, 56 JPG, 56 arquivo RAW. Tá? Todas as fotos que eu fiz a cópia também estão aqui, né? Então eu tenho agora o backup das imagens, tá? É importante que agora, antes de eu começar o trabalho, eu desconecte o HD externo e também o cartão de memória, né, do computador, deixe eles fora do computador para não ocorrer mais nenhum transtorno, nenhum problema aqui, que eu possa trabalhar apenas com as fotos que eu selecionar, né, que estão salvas no computador. Então eu vou ter a minha pasta onde eu vou fazer os trabalhos, ele vai gerar os arquivos XMP, tá? Então eu sei que os dados estão salvos na nuvem, e eu também tenho uma outra cópia no HD externo, e eu não apaguei as fotos do cartão de memória, tá? Então eu tenho sempre como recorrer à foto original caso eu precise. Então agora eu vou desconectar o HD externo e o cartão de memória do computador, né? Vou ejetar os dispositivos. Agora que eu já tenho, né, todos os backups guardados, né? Eu tenho o arquivo sincronizado na nuvem, tá tudo salvo lá no HD externo, o cartão de memória tá guardado aqui também. Eu vou voltar aqui para a pasta onde eu selecionei os arquivos de trabalho, onde eu vou fazer as seleções mesmo, onde eu vou fazer as edições e vou abrir as fotos no Camera Raw, tá? Então eu seleciono a pasta onde eu salvei as fotos e já vai abrindo aqui, né, as imagens aqui. E agora eu tenho as imagens duplicadas, né, que eu tenho o formato RAW e o formato JPG, tá? Então aqui no filtro, né, eu já filtro aqui só as 56 imagens no formato DNG, né, que são as imagens que eu quero trabalhar, tá? Então a partir de agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a seleção das imagens que vão compor o meu ensaio, né? Vou preparar as imagens para levar para o Camera Raw. Então, ao invés dessas 56 imagens, eu vou criar a classificação em estrelas, né? Então, por exemplo, essas imagens aqui eu estava só fazendo o teste, vendo como é que estava a fotometria lá, o ambiente e tal, né? E aí, por exemplo, essa foto aqui eu quero selecionar, então eu dou uma estrela para ela, tá? Então tem aqui a estrelinha. Eu vou selecionar uma estrela e já apareceu as classificações aqui. Então tem lá nessa pasta, né, que tem 112 fotos, eu selecionei 56 em BNG e já tem uma aqui com avaliação. Então agora eu vou percorrer, né, a película aqui, vou selecionar as fotos que eu quero, né, e vou colocar uma estrela em cada foto que eu quero utilizar. Feito isso, então a gente parte para a próxima etapa. Então agora já fiz uma prévia aqui das imagens, tá? Selecionei aqui 25 fotos do ensaio, coloquei uma estrela, tá? Então eu marco aqui essa opção aqui no filtro, e aqui na minha tira de filmes eu tenho, né, as 25 fotos que eu selecionei desse ensaio, tá? Então a partir de agora nós vamos abrir essas imagens no Camera Raw, né? Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou selecionar todas as fotos da tira, né? Aí elas vão aparecer aqui todas na visualização. E eu vou vir aqui nesse íconezinho aqui para abrir a foto no ACR, tá? Então ele já vai abrir todas as fotos dentro do Camera Raw. Então aqui eu tenho, né, a película das fotos, tá? E eu tenho a seleção aqui, todas as fotos que eu selecionei aqui vão aparecer aqui, tá? Eu posso mudar a avaliação. E aqui eu tenho as ferramentas, né? O básico aqui das imagens, que eu tenho a curva, a nitidez, a exposição. Aqui eu tenho o ajuste de recorte, aqui a recuperação de manchas, os pincéis, filtro graduado, filtro radial, remoção de olhos vermelhos, tá?
e os presets aqui também que eu posso aplicar, tá? Então a partir daqui é basicamente a mesma coisa que você faria no Lightroom, tá? Não tem muita diferença não. Então eu vou pegar aqui uma foto como exemplo, né, para a gente tratar, e vou finalizar aqui as outras fotos também da mesma forma. Não vou precisar ficar entrando em muitos detalhes a respeito das ferramentas aqui, porque da mesma forma que trabalha aqui no ACR, também trabalha no Lightroom, tá? Então se você já conhece alguma coisa nesse sentido, eu vou finalizar aqui com umas edições, vamos mostrar como é que a gente leva essa imagem para o Photoshop e como é que a gente finaliza essa imagem, né, na exportação para o formato final. Então, eu vou pegar aqui uma imagem como exemplo, né? Essa aqui eu fiz aqui na vertical. Como é que a gente vai trabalhar essa imagem, né? Utilizando algum dos controles básicos do Lightroom, tá? Eu vou vir aqui na ferramenta de recorte, já tem a opção aqui para girar a imagem, tá? Então aqui ela já girou, eu não preciso corrigir o enquadramento, acho que o enquadramento dela tá bom, tá? E aí o que a gente pode fazer aqui nessa imagem, né? Eu gosto de trabalhar bastante aqui na ferramenta de curvas, né? Que a gente pode brincar um pouquinho aqui com o contraste, né? Aumentar um pouquinho as altas luzes aqui, tá? A gente pode trabalhar com um pouco mais de contraste na imagem, tá vendo? Dentro dessa ferramenta, ó, na zona de sombra, na zona dos escuros. Se você quiser subir mais um pouquinho os tons escuros também dá para fazer. Eu fui trabalhar assim do que mexer na ferramenta básico aqui, que também daria do mesmo jeito, tá? Você tem lá os realces, sombras, altas luzes, os brancos, tá? Mas dentro da curva você faz a mesma coisa, que ela é bem mais completa, tá bom? Então aqui eu tenho essa visão aqui da imagem, né? Eu posso mudar aqui, e eu posso também aqui, nesse caso eu vou trabalhar com as cores, tá? Então nesse caso eu vou trabalhar, deixa eu ver aqui, ó, com a vibração, né? A vibração, ela mexe a saturação das cores de forma separada, né? As cores que estão menos saturadas, elas saturam um pouco mais. Então, ó, se eu mexer, por exemplo, na saturação no modo geral, eu vou saturar a imagem inteira, né? Todas as cores na mesma proporção. No vibração eu também estou alterando a saturação, só que é de uma forma mais suave, né? Vai primeiro começar a aumentar a saturação das cores que estão mais fracas na imagem, tá? Então eu consigo um equilíbrio melhor entre as cores, tá? Então eu quero esse tom vivo, bem colorido, tá vendo? O sol estava batendo por trás, então tá iluminando bem as pétalas aqui dos girassóis. Crio essa luz de recorte aqui nela, né? E eu tenho um flash aqui de frente também. Tá? Então, feito isso aqui, essa imagem já está pronta, né? Eu posso, por exemplo, partir para a próxima imagem. Então, por exemplo, essa imagem aqui, eu tenho um estouro no céu, né? O que eu posso corrigir aqui? Vamos ver aqui na curvas, por exemplo. Eu vou abaixar um pouquinho aqui o céu para não ficar estourado aqui no histograma, né? Posso vir aqui e corrigir um pouquinho aqui o horizonte, tá? E da mesma forma, né, eu venho aqui no Vibrancy, né, e posso aumentar um pouquinho a saturação das cores aqui, tá? De repente eu posso mexer um pouquinho aqui no enquadramento também, para deixá-la de acordo aqui com a composição que eu acho que é mais interessante, né, dando espaço aqui para ela visualizar, tá? Então tem aqui 2/3 do campo dos girassóis aqui, 1/3 de céu, ela está aqui 1/3 da imagem, tá? Então tá uma imagem que, na minha opinião, tá bastante harmoniosa, né? Claro que cada pessoa vai ter a sua visão aqui, tá? Outra coisa que eu posso fazer também é ajustar a nitidez, tá? Então eu posso aumentar um pouquinho aqui a nitidez da imagem, tá? Também é possível fazer isso. Na ótica aqui eu posso corrigir o perfil da lente, tá? É importante isso também, né? No caso eu estava usando aqui uma 24-105, então quando eu seleciono essa imagem, né, eu já consigo corrigir aqui o perfil da lente, tá? Então agora eu vou selecionar as duas imagens, tá? Que são as duas que eu vou levar aqui para o Photoshop. Lembrando que aqui eu já seleciono, né, o espaço de cor que eu vou trabalhar. Então, para levar para o Photoshop é sempre aqui, ó, Profoto RGB 16 bits, tá? Eu vou usar aqui 300 dpi de resolução.
e eu tenho essa opção aqui de abrir a imagem, tá? Então abrir como objeto, abrir como cópia. Então eu vou abrir como cópia, né, para eu gerar uma cópia em formato TIFF para editar essa imagem no Photoshop sem alterar o arquivo original. Bom, então essa aqui é a imagem original, né, do jeito que ela veio do Camera Raw. Aqui dentro do Photoshop eu fiz um tratamento aqui que eu fiz a substituição do céu, tá, usando o plugin do nova versão do Photoshop, e também fiz um tratamento de pele aqui, né, para suavizar a pele aqui da pessoa, tá? Então feito isso, a gente simplesmente salva esse arquivo. E uma vez o arquivo salvo, né, a gente retorna aqui pro Camera Raw, tá? Ele já vai aparecer aqui dentro do Bridge já com as alterações, né, que a gente fez, tá? Inclusive tem aqui, ó, é que não tá aparecendo no filtro, mas agora tem aqui um documento do Photoshop, né? Isso aqui então seria a foto original e aqui a foto que eu editei no Photoshop, tá? Bom, feito tudo isso, qual que é o próximo passo? Então a gente precisa exportar essas imagens, tá? Então o que a gente pode fazer? A gente pode exportar essa imagem direto aqui dentro do Bridge, tá? Ou a gente pode jogar isso para exportar a partir do Camera Raw. Vamos fazer das duas formas. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos selecionar aqui todas as imagens, tá? Então a gente pode vir aqui em arquivo e exportar para. Então tem aqui personalizar exportação, tá? Então a partir disso daqui a gente vai selecionar de que forma que nós vamos exportar essas imagens, tá? Então pode exportar para o mesmo local do arquivo original ou para uma pasta específica, tá? Então vamos selecionar aqui, por exemplo, né? Eu vou selecionar dentro dessas imagens aqui, ó, fevereiro, vamos criar uma outra pasta aqui, ó. Tá, então vou selecionar aqui dentro dessa pasta, onde vão ficar as fotos exportadas, tá? No caso aqui, gerenciar conflitos, né? Nós vamos selecionar para criar um nome de arquivo exclusivo, né? Para não ter duas fotos com o mesmo nome, né? O formato a gente pode selecionar aqui, nós vamos salvar em JPG. Qualidade da imagem vamos deixar em 8 mesmo, tá? E aqui a gente tem a opção de redimensionar a imagem, tá? Se você deixar a imagem 100%, ela vai ficar no tamanho original, tá? E nós vamos deixar, por exemplo, a borda longa, tá? Vamos deixar aqui em 2048 pixels, que é o ideal para redes sociais. E a resolução nós vamos deixar em 72 dpi, tá? Com relação aos metadados, a gente pode selecionar se a gente quer incluir ou não, tá? Feito isso, a gente consegue exportar as imagens, tá? Então vamos vir aqui no botão de exportar e vamos exportar todas elas. Tá, aqui a gente já tem a mensagem, né, de que a exportação foi concluída, foram 26 arquivos exportados, tá? Se a gente vier aqui no explorador de arquivos, nós vamos ter aqui todas as imagens, tá? Então, selecionando aqui, você já consegue visualizar, tá, a foto já no formato final, tá? E se a gente for analisar aqui os dados da exposição, né, vem aqui nas propriedades do arquivo, né, nós vamos ver as informações que ela tem aqui, né? O formato dela, 2048 de altura, 1365, 72 dpi e o espaço de cor sRGB. Então outra forma da gente exportar é direto a partir do Camera Raw, tá? Então vou selecionar todas as imagens, vou abrir o plugin do Camera Raw. Então aqui eu tenho todas as imagens abertas. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui nesse ícone e exportar uma imagem individual, tá? Então eu tenho aqui as opções que nós vamos avaliar daqui a pouco. Ou eu posso, por exemplo, já que eu finalizei tudo, selecionar todas as imagens, né, com o Ctrl A no teclado. E eu venho aqui nesse ícone aqui em cima, né, e vai abrir a mesma janela. Só que aí eu já vou fazer a exportação em lote, né, com todas as imagens, tá? Então tem aqui da mesma forma, né, eu posso salvar isso como um preset, como no caso eu já fiz aqui, tá? Então eu tenho como atualizar, né, salvar isso aqui como um preset novo para não ter que repetir. Por exemplo, então vamos dizer aqui, ó, vou salvar as fotos numa pasta específica, tá?
E aqui eu vou renomear os arquivos, tá? Então eu vou colocar, por exemplo, um nome, tá? Com um número de série de 3 dígitos que inicia no 1, tá? Então a extensão do arquivo vai ser o formato JPG, a qualidade eu deixo alta mesmo, tá? O espaço de cor é importante, né? O sRGB, né? Já para ficar compatível para visualizar em monitores e celulares, tudo mais. E aqui também a forma de redimensionamento, né? Vou deixar sempre o lado longo, 2048 pixels, 72 dpi de resolução, tá? Inclusive eu já até mostrei aqui no canal uma planilha, né, para você fazer o cálculo da resolução para impressão, tá? Se você tiver interesse, ela está disponível lá no nosso canal do Telegram, tá? Você dá uma olhada no link aqui na descrição. Também tem a opção de adicionar ou não a nitidez, tá? Fazendo isso, você manda salvar e ele já vai exportar todas as imagens também. Então aqui ele mostrou na lista, né, o processamento dos arquivos. Agora a lista aqui está zerada porque todas as imagens foram salvas, tá? Então se a gente for até a pasta, né, vou abrir aqui a pasta e todos os arquivos estão gerados aqui, foram salvos também, tá? Então agora você tem, né, da mesma forma, né, se eu vier aqui em propriedades, tá, você vai verificar aqui que a foto tá com o tamanho lá 2048 pixels, né, 72 dpi e o espaço de cor sRGB, tá? É um arquivo bem leve, né? Se eu vier aqui em propriedade, você vai ver que é um arquivo, lá tem 300 KB, tá? Então é bem leve para compartilhar em redes sociais, tá? Então aqui a gente viu, né, o fluxo de trabalho do começo ao fim para você fazer a sua edição usando o Camera Raw, né, que é um plugin dentro do Bridge. Então agora eu quero saber de você, o que você achou de utilizar o Adobe Bridge com o Camera Raw, ou se você prefere utilizar o Lightroom. Deixa a sua opinião aqui nos comentários e vamos ajudar nossa comunidade a crescer. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas. E se é a sua primeira vez por aqui, se inscreva no canal para receber as notificações toda vez que a gente publicar um novo conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima.